Olá e bem-vindos. Hoje vamos tentar ligar os pontos entre três grandes acontecimentos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uns com os outros. Estamos a falar de um debate sobre armas nucleares na Europa, uma guerra monetária global que se desenrola em silêncio e, claro, a corrida pela supremacia da inteligência artificial. Como é que tudo isto se encaixa? É isso que vamos tentar perceber. Bem, a nossa história começa num sítio um tanto ou quanto inesperado. Uma cimeira de segurança em Munique. De repente, a ideia de uma Europa com o seu próprio arsenal nuclear deixou de ser um tabu. A Polónia quer aderir, a França e a Alemanha estão em conversações. Atenção, isto não é só mais uma notícia de jornal. É um abanão, um verdadeiro sinal sísmico de que as velhas alianças estão a mudar. Então a pergunta é, por que agora? O que é que está a levar um continente que durante décadas confiou a sua segurança a outros a sequer ponderar a opção nuclear? A resposta, como vamos ver, revela uma ansiedade muito profunda. E aqui a ironia é palpável. Um senador americano a tentar acalmar os aliados europeus, mas as palavras dele acabam por realçar precisamente o problema. A sensação de que o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos já não é uma garantia absoluta, está a forçar a Europa a olhar para a sua própria vulnerabilidade de uma forma que não o fazia há muito, muito tempo. Só que esta corrida ao armamento é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira luta, aquela que vai definir este século, não se faz com mísseis, mas sim com moedas. O verdadeiro campo de batalha, meus amigos, é o sistema financeiro global. O que estamos a assistir é, na verdade, à formação de três blocos de poder muito distintos. E cada um deles tem um plano radicalmente diferente para a economia mundial. E estas visões, claro, estão em rota de colisão. E aqui estão elas, as três estratégias em confronto. Primeiro, os Estados Unidos. Apostam tudo em moedas digitais privadas, as chamadas stablecoins, que estão ligadas ao dólar e numa explosão de produtividade com IA para gerir a sua dívida gigantesca. Depois, a China. Está a criar um sistema alternativo para as nações BRICS, apoiado em parte pelo ouro para conseguir fugir às sanções. E a Europa? Bem, a Europa vai pelo caminho do controle total, com um euro digital gerido pelo Estado, garantido por impostos e muita regulação. São, de facto, três futuros muito diferentes. Vamos agora mergulhar na estratégia americana. É sem dúvida a aposta mais arriscada de todas, mas é também aquela que promete a maior recompensa se resultar. Para se ter uma noção da escala do problema, olhemos para este número, 700 mil milhões de dólares. Este foi o déficit do governo dos Estados Unidos em apenas 4 meses. É um dos piores registros de sempre para este período do ano. E se olharmos para a próxima década, o número torna-se quase incompreensível. O Bank of America prevê que a dívida nacional dos Estados Unidos possa chegar aos 64 bilhões de dólares. 64 bilhões. A pergunta é óbvia, não é? Como é que se paga isto? É mesmo a pergunta que vale $1 bilhão, ou, neste caso, 64 bilhões. Como é que um país consegue financiar este nível de dívida? A resposta não está na política fiscal tradicional. Está numa aposta extremamente audaciosa na tecnologia. E aqui está o plano, dividido em duas partes. Primeiro, usar a inovação das stablecoins para atrair capital de todo o mundo. Basicamente, fazer com que o resto do planeta ajude a financiar a dívida americana. Segundo, apostar tudo, mas mesmo tudo, em como a inteligência artificial vai gerar um crescimento económico tão massivo que a dívida se tornará sustentável. É uma aposta total na tecnologia para, de certa forma, desafiar as leis da matemática fiscal. Ora, com esta conversa toda sobre dívida e sistemas alternativos, seria de esperar que o dólar estivesse em queda livre, certo? Pois, a realidade é muito mais complexa. É um verdadeiro paradoxo. É verdade. Se olharmos para os bancos centrais, o dólar está a perder terreno. Os países estão a comprar menos dívida americana e a acumular cada vez mais ouro. Isto acontece especialmente depois de terem visto o que aconteceu às reservas da Rússia quando foram congeladas. Esta tendência é real, não há como negá-la. Mas é aqui que reside o grande paradoxo. Enquanto o dólar perde força como ativo de reserva, o seu uso no comércio diário, no mundo real, está, na verdade, a aumentar. A razão é simples, não há um substituto com a mesma liquidez. E até as nações BRICS, que procuram alternativas, continuam a depender dele para fazer negócios. E se calhar nada demonstra melhor este paradoxo do que isto. Segundo algumas fontes, até a Rússia, uma das maiores vozes pela desdolarização, tem estado a negociar secretamente para voltar ao SWIFT, a rede global que a maioria dos bancos usa para transações. E porquê? Porque os seus maiores parceiros comerciais, a China e a Índia, ainda precisam de dólares para fazer negócios. É incrível. Então, vamos juntar todas as peças do puzzle. O que está a emergir disto tudo é um mundo a reorganizar-se em três grandes esferas de influência, cada uma com o seu próprio modelo económico e tecnológico.
E aqui estão eles, os três sistemas. Temos o sistema americano, uma aposta de altíssimo risco na dívida e na inovação, o sistema chinês, um modelo controlado pelo Estado, que usa o dólar como ferramenta para construir a sua própria esfera de poder. E, finalmente, o sistema europeu, focado na estabilidade, no controlo através de regras, por vezes à custa do dinamismo. E assim fechamos o círculo. O despertar nuclear da Europa é, no fundo, a resposta militar a estas profundas divisões económicas. E terminamos com a pergunta que vai definir as próximas décadas. Porque isto não é só sobre qual moeda vamos usar, é sobre que filosofia económica e social vai moldar o nosso futuro. A competição já começou e as consequências vão afetar todos os aspectos das nossas vidas.